No caminho de volta, ela respirou profundamente. Naquele dia nasceu sua obra, Vida ou Teatro? Andando, ela pensou nas imagens do passado. Para sobreviver, deveria pintar sua história. Era a única saída. Ela repetiu isso de novo e de novo. Deveria fazer com que os mortos revivessem. Nessa frase, ela parou. Fazer com que os mortos revivessem. Preciso ir mais fundo na solidão. Seria preciso ir até o fim do suportável? Para, enfim, considerar a arte como a única possibilidade de vida. Oi pessoal, tudo bem? O livro que eu trago hoje deve ser lido por quem tem interesse pelas artes, principalmente pela pintura. Também quem tem interesse, por exemplo, na expressão artística no momento da Alemanha nazista. E por aqueles, claro, que têm interesse por história. O livro que trago hoje é um romance inspirado na vida da pintora Charlotte Salomon e é do autor Davi Fuenquinos. Esse livro teve como fonte a obra autobiográfica de Charlotte, chamada Vida ou Teatro. Ela transformou sua vida em pinturas e essas obras estão no Museu Judaico de Amsterdã. Charlotte traz a vida da pintora em torno de 4 eixos: a família, as artes, os relacionamentos e o nazismo. A história de vida de Charlotte é bastante trágica e ela cresce ao mesmo tempo que cresce desmedidamente o nazismo. A estrutura de frases encadeadas umas sobre as outras, olhando rapidamente, tem a impressão de se tratar de um poema, mas essa estrutura, na verdade, ela faz com que o texto narrativo, sintético, ganhe ares de poesia e de beleza. A escolha de produzir um texto nesse formato talvez passe a sensação pra gente da vida curta de Charlotte, além dos entraves familiares e dos entraves políticos também de sua época. Outra coisa curiosa também é que o autor aparece algumas vezes na obra porque ele fez os caminhos de Charlotte. E eu gostei muito de saber disso porque vocês sabem que eu amo essas viagens literárias e essas viagens culturais. Esses descobrimentos in loco da vida das personagens ou mesmo da vida dos autores, parece que a gente mergulha nesse universo e aguça outros sentidos, e não somente a visão, diretamente ligado à leitura. O que há de novo nessa obra é que o tema do nazismo já foi muito explorado, mas esse tema aqui é colocado de maneira poética, sentida. Então, ele não conta pra gente as tragédias ou simplesmente passagens históricas, mas a gente sente tudo isso. A história é contada, mas aplicada à vida das personagens, e é isso que torna ainda mais dolorosa a experiência de leitura. E claro, né, gente, que houve muitas Charlottes, muitas vidas perdidas, muitas histórias de vida apagadas, borradas. E o que esse livro faz, na verdade, é acender uma pequena luz sobre a história de Charlotte, que é também a história de muitos. É um livro de sensações. Charlotte é uma menina que vive com seu pai e com a sua mãe. Seu pai era médico e ele era extremamente dedicado à profissão e aos estudos. E interessante que ele já começa dizendo que Charlotte aprende a ler seu nome num túmulo. E o túmulo, na verdade, era da primeira Charlotte da família, que era sua tia, que havia cometido suicídio. A mãe da menina Charlotte era Franziska, que resolve, após o suicídio da irmã, se tornar enfermeira. E nesse trabalho, ela conheceu o Albert, o médico extremamente dedicado à profissão. Aconteceu deles se casarem, mas dada essa dedicação do marido ao trabalho, ela fica muito tempo sozinha. E isso deixa a Franziska muito abalada, principalmente depois que engravidou. E aí, em homenagem à irmã que cometeu o suicídio, ela queria dar um nome à menina de Charlotte. E foi isso que aconteceu. A pequena Charlotte ia ao cemitério com a mãe para visitar o túmulo da tia, e foi aí que aconteceu esse episódio dela ler pela primeira vez o seu nome no túmulo. Mas a mãe nunca contou para a menina a verdadeira história da morte da tia. E aí, quase que como uma maldição, quando Charlotte tinha 8 anos, a depressão de sua mãe piorou. E a sua ideia, quase que obsessiva pela morte, não teve jeito. Assim como a tia, a mãe de Charlotte também se suicida. Em 1930, a Charlotte já era uma adolescente
e incentivava o pai a sair, porque ele ficava enterrado dentro de casa, enterrado no gabinete dele, no escritório dele, trabalhando, estudando, enfim. E foi num jantar que ele viu uma cantora famosa chamada Paula. E depois de alguns encontros, eles resolveram se casar. Nesse momento que a gente vê a presença do judaísmo, porque eles se casam numa sinagoga e Paula era praticante do judaísmo, tanto que o seu pai era rabino. Já para Charlotte, o judaísmo não tinha tanta importância porque seus pais levavam uma vida laica. O pai de Charlotte tinha interesse pelas artes e agora casado com uma cantora, isso ficou muito impregnado na vida da menina, que desde pequena já demonstrava interesse pelas artes, pela música, pela leitura, etc. Porém, em um dos concertos de Paula em Berlim, a cantora foi insultada por alguns homens que estavam lá. E a gente entende que a partir daí, mais exatamente em janeiro de 1933, o ódio ascendeu ao poder. Paula não podia mais se apresentar em público e o Albert, pai de Charlotte, não podia mais exercer a profissão. Os tratamentos médicos efetuados por judeus não eram mais pagos. Sua licença de professor foi retirada. Logo ele, que fizera descobertas primordiais. A violência se generalizou. Livros foram queimados. Reuniões eram feitas na casa dos Salomon à noite, de artistas, intelectuais e médicos. Alguns persistiam em acreditar que isso passaria. Eram consequências lógicas de uma crise. Alguém sempre precisava ser responsabilizado pelas desgraças do país. Charlotte assistia às conversas dos vencidos. E mais adiante, continua. Cantores, atores, dançarinos e professores respiraram. Estar em cena era viver. Paula não seria reduzida ao silêncio, ainda poderia dar recitais num teatro para judeus com um público judeu. A versão cultural do gueto. Esse sistema durou alguns anos, sendo cada vez mais limitado, controlado, sufocado. E ainda, Charlotte não acreditava mais que o ódio pudesse ser passageiro. Não se tratava de alguns fanáticos, mas de toda uma nação. Uma corja com sede de violência dirigia o país. No início do mês de abril foi organizado boicote aos bens judeus. Ela assistiu ao desfile nas ruas, ao saque às lojas. Quem comprasse de um judeu era considerado um porco, leu ela. Os slogans eram propagados com raiva. Podemos imaginar o terror de Charlotte? Novas notícias humilhantes eram anunciadas sem cessar. Na escola, era preciso levar uma certidão de nascimento dos avós. Algumas meninas descobriram ter ascendência judaica. Num segundo, passavam para o lado das banidas. Sangue ruim. Algumas mães proibiam as filhas de frequentar os judeus. E se isso pegasse? Outras se indignavam. Era preciso se organizar e combater os nazistas, protestavam elas. Mas era perigoso dizer isso. Então, cada vez se dizia um pouco mais baixo e acabaram se calando definitivamente. E foi nesse caos que o desenho entrou na vida de Charlotte. A paixão pela Renascença permitiu que ela saísse de sua época. Numa tentativa de se agarrar à vida, ela encontra refúgio na arte. Foi quando ela fez uma viagem com os avós para a Itália. E diante das obras, diante do que ela viu, de alguns quadros, ela sentiu seu coração bater por amor. E o que a gente vê com tudo isso, acompanhando a história de Charlotte e a história de sua família, é a crescente do nazismo. Tudo foi paulatinamente se intensificando. Tanto que ela apresentou seu dossiê para Belas Artes e a admissão foi muito difícil, justamente porque ela era judia. O que a gente tem a partir daí é a vida de pessoas que precisam se esconder para viver ou viver na clandestinidade. Charlotte vive esse ápice do nazismo que é muito bem apresentado pela ótica da vida dessa família. Para a gente perceber como a coisa era, em 1938 aconteceu um concurso para as Belas Artes. E para Charlotte foi muito humilhante porque o quadro vencedor, por unanimidade, foi o dela. Mas ela não poderia receber o troféu, ela não poderia receber o prêmio. Então ela mesma deu a sugestão para que esse prêmio fosse entregue à Bárbara. Bárbara era uma colega dela de curso e ela era exatamente uma ariana por excelência. E também é importante dizer que mesmo nesse contexto todo de drama familiar, de drama político, de drama social, Charlotte também se apaixona. A coisa então explode em 7 de novembro de 1938, quando um judeu polonês que vivia na França
entra na embaixada da Alemanha e com uma pistola ele mata o terceiro conselheiro. Esse episódio foi narrado aqui na obra com uma tristeza e uma poesia enormes e transmite pra gente toda a fúria contra os judeus, porque a bandeira foi que não foi um judeu que matou o conselheiro, mas todos os judeus o mataram. Foi o estopim para a chamada A Noite dos Cristais, de 9 para 10 de novembro. Os cemitérios foram profanados, os bens reduzidos a pó, milhares de lojas foram depredadas, as mercadorias saqueadas. Alguns foram forçados a cantar diante das sinagogas em chamas, depois suas barbas eram queimadas. Alguns apanhavam até a morte em cenas teatrais. Os cadáveres se amontoavam como dejetos. Milhares de homens foram internados nos campos, milhares, entre eles o pai de Charlotte. E o mais impactante dessa leitura é que a história não é contada. Na verdade, ela é vivenciada aqui. Quando a gente lê algo sobre o Holocausto, por exemplo, a gente toma um certo distanciamento, porque nós estamos lendo história. Nesse livro, a gente consegue se sentir dentro da história. Charlotte foi convencida, então, de seguir para a França para se refugiar junto dos avós. Nesse contexto, a guerra foi declarada, Charlotte estava refugiada, a avó de Charlotte estava em depressão. Foi aí que, no desespero, o avô desabafa sobre Charlotte todo o engasgo de uma vida remendando a dor dos suicídios na família. Era uma herança mórbida. Até que, para piorar, a avó também se suicida. E o que se sucede é o caminho do fim. As cenas de violência narradas aqui são muito doloridas porque são cenas por dentro da história e não sobre a história, como a gente falou. E aí a gente visualizar um grupo de mulheres nuas, dentre eles Charlotte grávida, prestes a morrer, é assustador e é extremamente revoltante. Enfim, é um livro que mexeu muito comigo, porque não é a história crua, distanciada, como se fosse um fato histórico, completamente longe de mim. Pelo contrário, a gente consegue se transportar para esse núcleo familiar e sentir ter o que a gente chama de compaixão, ter o que a gente chama de empatia. É um livro, gente, que vale a pena ler. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.